Glória a Deus. Abra comigo, querido, Salmo capítulo 110, versículo 4. Deixa Deus falar contigo essa noite. Salmo 110, versículo 4, diz assim: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Glória a Deus. O nome, irmãos, dessa ministração de hoje é Vendo Além do Tempo. É a segunda aula do sacerdócio de Melquisedeque, amém? Nós estamos entendendo. Alguém não estava na última? Alguém? Não viu também? Então depois veja, viu? É importante você ver, verdade. Você vai conseguir ligar o que o Senhor vai falar contigo nessa aula. Quem não viu, veja, que se alguém estiver nos assistindo e não viu, veja também em nome de Jesus. É importante para gerar unidade do entendimento, amém? É uma coisa muito diferente, irmãos, o que está sendo ensinado. Então eu ensinei de forma resumida, em suma, que o sacerdócio é a forma que a terra se relaciona com o céu, amém? Glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida que está aqui disposto a aprender, irmãos. Quem dá quarta-feira à noite para ouvir a palavra e entrar nela, amém? Que o Senhor precisa de pessoas que entrem nela, que se movimentem por ela. É muito importante. Ainda mais depois de um Jeú abençoado, né? Glória a Deus. Os Jeú estão sendo calibrados, viu, irmãos? Tem uns que falam de mais, uns que falam de menos. Mas o importante é todo mundo falar. Amém? Todo mundo falar. Então o sacerdócio, irmãos, é a forma da terra se relacionar com o céu e do céu se relacionar com a terra. Jesus, ele precisou vir para mudar o sacerdócio. Era o sacerdócio de Levítico, e Jesus estabeleceu o sacerdócio eterno de Melquisedeque, a qual Abraão já tinha visto. A Bíblia diz em João capítulo 6, verso 58, se eu não estou enganado, que Abraão viu a glória de Deus e os dias de Jesus na terra. Mas como, pastor? Você é 2000 anos antes. Mas ele viu. Por quê? Porque quem vive no sacerdócio de Melquisedeque vive além do tempo em que vive. Amém? Vive na terra, mas a cabeça nunca está na terra. Sempre está vivendo por algo que não existe. Vive por uma cidade que não vê, por um céu que não toca. Sabe, Abraão viveu por uma terra que ele não herdou. Jesus viveu por um trono que não era na terra. Então aquele que está em Melquisedeque, aquele que acessa esse lugar espiritual, ele vê e vive diferente. Enquanto está todo mundo aterrorizado com as notícias, ele está aterrorizado se ele cometeu um pecado. Porque a terra não coordena mais o coração de quem está em Melquisedeque. Amém? Então, deixa eu começar esse momento, essa aula, falando sobre o sacerdócio de Levi de Melquisedeque, que a gente falou na aula passada. Eu vou citar dois nomes, guarda no teu coração. Em 1 Samuel 15, fala muito sobre isso que eu vou falar agora. Saul e Davi. Eu vou de forma rápida. Saul foi um rei, amém? Davi foi um rei depois de Saul. Agora, presta atenção nisso. Saul, ele tinha uma cobertura. Quem sabe qual que era a cobertura de Saul? Quem sabe quem era o pastor de Saul? Misericórdia. Quem que era o sacerdote de Saul, gente? Que coordenava a época do rei Saul? Morreu numa cadeira, gordo. Eli. Ô, Vilmar, não sabia, Vilmar? Mas tu foi o primeiro a falar, ganhou pontinho ainda. Nosso teólogo. O Vander não veio, já dá BO, tá vendo? Se o Vander tivesse aqui, ele respondia. Glória a Deus. Irmãos, Eli, a Bíblia diz que ele era um sacerdote. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar agora. Presta atenção. Tem gente em Blumenau dizendo que nós somos uma igreja que incomoda muita gente. Né? Que o pastor da igreja de vocês, já estão dizendo aí que muitas pessoas não gostam dele. Eu estou sendo reconhecido como rapaz. Não vou falar isso, porque está sendo gravado. Amém, eu não posso expor ninguém. Mas presta atenção, Eli,
ele era um sacerdote gordo, cansado, velho e cego que morreu sentado numa cadeira. Cheiro de velho, gordo, a movimentação era muito lenta, preguiçosa. Sabe? As cortinas eram cheiro de velho. O hino, os hinos velhos são bons, a gente não pode falar. Só que o problema é que os hinos da harpa ainda agora estão melhor, porque deram uma atualizadinha. Mas se pegar os hinos de Davi, que era um acorde só, eu quero ver o povo cantar. Porque era meio que parecia um monastério aquele negócio. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É desse jeito, gente. É mais parecido com padre do que com worship. Os cânticos de Davi. Se você estudar música, você vai saber. Eu estudei um pouquinho e eu descobri isso. Né? Então, o que acontece? Mas tem coisa, irmãos, que cheira velho, que não evolui. Ah, não, bateria? Não pode ter bateria. No máximo um playback. Aí bota o som com CD ainda. Aí o CD arranha. Aí dá problema. Tem coisas, irmãos, que não atualiza. Que a gente tem que atualizar. Sai do Walkman. Amém? Já tem o iPod. Aliás, sai do iPod. Compra um iPhone que já é os dois. Eu nunca entendi o propósito do iPod, gente. Depois que eu conheci o celular. Mas tudo bem. Então, sabe, tem coisa, presta atenção, tem coisa no sacerdócio que é velho, nós temos que entender isso. Tem coisa que é costume, que passou. Eli, ele era um homem cheio de costume, presta atenção, irmãos, eu estou falando algo muito sério, muito doído, e eu não estou falando de igreja A ou B, pelo amor de Deus, eu não estou falando de igreja A ou B, eu estou falando de uma condição de religiosidade que Eli viveu. Chegou Samuel, novo, cheio de fibra, que ouvia a voz de Deus, porque não podia ouvir a voz de Eli, porque Eli não dava direção. Samuel teve que ouvir a voz de Deus, porque não tinha Eli. Foi uma geração que se perdeu na religião. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, se prostituíam no templo. Sabe o que Eli fala? Pessoas que são cheias de costume, mas estão se prostituindo dentro do templo. Porque prezam pelas suas leis, mas não prezam pelo caráter de Jesus. Isso é o sacerdote de Eli. Mas de uma forma rápida. Eli perdeu a arca da aliança, continuou sendo sacerdote, perdeu a arca da aliança e morreu sentado, cego, não tinha visão, cansado, depressivo, problema, tinha seu ortopedista, o cardiologista, tinha tudo, porque Eli é assim, Eli tem que ter os seus médicos, ele nunca vive o sobrenatural. Não sou contra médico, amém? Eu já me consultei, não tem problema nenhum. Eu estou dizendo quando isso se torna algo da natureza humana. Não, o Senhor não pode mais fazer. O Senhor curou meu intestino. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já teve um toque de Deus. Mas Eli, ele não pensa em Deus, ele pensa no médico. Ele nunca está pensando, pode ser algo espiritual que está regendo o físico. Não, ele não. Ele é assim mesmo, a gente está na terra. Nunca vê aquilo que é espiritual. E aí Saul era coordenado por Eli, presta atenção. E perdeu a arca. E aí depois veio Davi. Davi resgatou a arca. Davi era guiado por Samuel e depois pelo profeta Natã. Davi, ele levantou uma tenda de adoração, presta atenção, e tirou os limites. Davi quebrou os dogmas. Davi quebrou as leis. Antes, o cara tinha que decorar toda a Torá. O cara tinha que ser batizado, casado, tinha que mudar toda a forma de falar, toda a forma de se vestir, toda a forma de cuidar do cabelo, aí depois podia pegar o microfone para orar. Isso era Eli. Saul. Davi não. Davi falou assim, quem está com o coração quebrantado, vem orar. É um outro sacerdócio, prestem atenção, deixa o Senhor trazer isso no teu coração. Você precisa entender isso. Davi estava no sacerdócio de Melquisedeque, Salmo 110, 4, acabei de ler para cada um aqui. Então ele via o que ninguém via, sentia o que ninguém sentia. Por quê? Porque ele já tinha visto Jesus. Ele fala de Jesus. Davi, ele entendia os confins da terra, o amor do Senhor derramado além de Israel.
Tanto é que ele fala: pede-me e eu te darei as nações por herança. Salmo 2. Então Davi, ele tinha uma visão que ninguém tinha na época dele. Por quê? Porque o que coordenava ele era outra mente. Tinha uma outra coisa, presta atenção, que coordenava Davi, era outra coisa, não era a religiosidade, era um espírito, era outra coisa, diferente de tudo. Amém? Porque Davi estava no sacerdócio de Melquisedeque, Saul estava no sacerdócio de Levi, do sacerdócio de Eli. Eli era o sacerdote. Porque o sacerdócio de Levi, que é o que eu falei na última aula, ele é focado na terra, riqueza, patrimônio, império, grandeza, fama, status. Vem para a igreja para conseguir uma posição social, para conseguir ser abençoado financeiramente. Tem algum problema, pastor, ter tudo isso? Não tem, de verdade. O problema é quando isso é o foco da tua vida. Esse era o foco da vida de Levi, do sacerdócio de Levi. Agora Melquisedeque não. Abraão, Moisés, Jesus viveram para habitar onde? Numa cidade com fundamentos celestiais. Terceiro céu. Não é nem no segundo, é no terceiro. É lá com o Pai. A Bíblia não diz que Jesus foi para o céu. Ou diz? Jesus foi para o céu, gente? Foi para o Pai. Terceiro céu. Porque ele conquistou esse lugar. A Bíblia fala em Hebreus. Quem está meditando em Hebreus está vendo. Ele foi aperfeiçoado pelo que sofreu. Ele deu uma resposta. Ele parou de se mover no sacerdócio de Levi. E quando ele fez 30 anos, ele entrou no sacerdócio de Melquisedeque, o extraordinário, sobrenatural. Esse é o lugar que você tem que conquistar. É extraordinário. Todos os dias tu provará do extraordinário. Você quer isso, irmão? Pelo que sofre, por ter obedecido, pela submissão, pelas dores, pelos clamores, ele alcançou esse lugar. Agora, Levi, se você estudar o tabernáculo de Moisés, tu vai ver que ele tem átrio, que é uma entrada assim, é um pátio, que nem o exército, tem um pátio. Esse é o átrio, onde todo mundo ia. E depois tinha um lugar santo, que era uma sala reservada. E depois o Santo dos Santos, que era só o sumo sacerdote que entrava. No sacerdócio de Levi, todo mundo vivia no átrio, trabalhando e nunca cessava a presença do Senhor. E isso fala da igreja hoje. Todo mundo trabalhando, trabalha, serve, vem sábado, pinta tudo, monta escala, arruma telão, canta música, faz ensaio. Só que nunca cessa aquela parte que é lá dentro, sempre fica na periferia. Esse é o átrio. Ai meu Deus, irmãos, essa palavra já me deu muita crise, quando eu descobri que eu não acessava o Senhor pelo tanto que eu trabalho. Esse é o átrio. Melquisedeque não. Melquisedeque, a Bíblia diz que o véu rasgou e ele vive no Santo dos Santos. A partir de agora ele já não trabalha mais para poder alcançar um lugar em Deus. Ele alcançou um lugar em Deus e ele vive servindo o Pai, porque a fazenda é dele. Não está mais servindo para ser reconhecido. Agora já está na igreja porque o coração, eu não tenho mais nada nessa terra. Eu quero estar com meu Pai lá em cima. Então o que ele quer? É isso que eu vou dar. A minha vida. Melquisedeque é quando você começa a vir na igreja, tu está preocupado em crescer com Jesus, não em ganhar com Jesus. Não tem a ver com você ganhar alguém ou alguma coisa, tem a ver com você entregar alguma coisa. Isso é Melquisedeque. Isso é ser crente. Amém? Aleluia. Meu Deus, gente, com 15 anos eu me converti, eu sonhava em ver essa igreja, e quando eu conheci, eu não conheci nada disso. Quando eu me converti com 15 anos, eu ouvia Matos Nascimento. Estou falando para vocês. Matos Nascimento. E eu ouvi, irmãos, eu era fiel. Depois daí atualizou um pouco, foi para o Trazendo a Arca, Toque no Altar. 49 minutos tinha o CD, era o tempo que eu orava. Acabava o CD, acabava a oração. Bem fariseu, né? Ficava lá de joelhinho fazendo de conta que estava orando só para cumprir o... Eu não estava mais na católica, mas o coração estava igualzinho. Não, é outro lugar.
Não tem mais a ver com aquilo que tu faz. Tem a ver com algo que muda aqui. No sacerdócio de Levi, tu fica batendo. Sabe? Tudo depende do teu raciocínio lógico. Tudo depende de como tu vai organizar, como tu vai pensar. Organização é importante? Importante. Se eu falar que não, a Paty me pega depois na esquina, me quebra todo. Organização é importante. Só que não depende só da tua organização. Não depende só da tua força, do teu raciocínio. Levi é natural. Depende da estratégia para a igreja dar certo. E de repente a igreja que nunca teve estratégia está dando certo. Porque o Espírito vem e bagunça tudo, mas todo mundo cresce. Isso é Melquisedeque. Levi está preocupado em fazer Melquisedeque, não. Os peixes começam a pular tudo dentro do barco. Por uma palavra, joga a rede e vem o peixe. Não é mais a tua força, existe algo te empurrando. Sabe, tu para de estar cansado. Quando eu vejo o povo cansado aqui, eu não vou citar hoje para não expor ninguém, amém? Mas quando passa ali na frente da sala, que eu já vejo andando meio assim e tal, eu ando meio assim, né? Mas eu não estou cansado. Vou fazer costas ainda. E aí, irmãos, por que está cansado? Porque não acessa Melquisedeque. Tu está cansado. Quando a gente está em Eli, é cansativo vir no culto. É mais um ritual, é mais uma noite, é mais uma pregação. Ai, não aguento mais. É mais uma visita. Estou cansado. Isso é Eli. Gordo, espiritualmente falando, gordo. Estou cansado, sabe? Agora Melquisedeque não. Porque Levi, ele vive se protegendo. E quando ele percebe, perdeu tudo. É o que eu falei, o Levi, ele é treinado para a terra. Levi, ele chega numa cidade, ele tem que descobrir os bons médicos, os bons seguros. Ele tem que estar, porque vai que acontece alguma coisa. Melquisedeque não, Melquisedeque fala, me manda lá para o meio da Amazônia que vai, eu vou tentar. Não tem médico, não tem remédio, não tem nada, eu vou tentar. Esse é Melquisedeque, ele não está nem aí com a vida. Ele se preocupa com a vida, mas com a vida eterna. E ele tem mais medo de perder a vida eterna do que a vida física. Isso é Melquisedeque. Quando você começar a entrar em Melquisedeque, você vai perceber que talvez tu não vai nem pagar seguro de carro. Porque se tu bater, Deus manda o dinheiro. Talvez. Não estou falando que isso é regra, amém? Se você tem seguro, não te preocupa, continua com o seguro. Se você tem plano de saúde, não te preocupa, continua com o plano. Eu não tenho. Porque eu não deixo nada minar minha fé. Ah, mas se não tiver tratamento, pastor, Deus me cure. Se não curar, eu vou para Ele. Amém? Mas a minha fé ninguém me rouba. Porque Ele tem que me guardar. Ah, mas tu nunca passou num procedimento? Já fui no Santo Antônio. Quando a minha esposa quando nós ganhamos o Emanuel e a Agnes, somos tratados como quarto particular sem pagar R$1. Como? Não sei, é sobrenatural. Amém? Nós fomos lá para a área da Unimed, porque tinha quarto vago e eles quiseram botar nós lá. Mas eu não paguei nem R$1. Mas Deus faz. Quem anda no sobrenatural, Ele joga. Estou cuidando de ti, filho, pode ir, estou cuidando. Não te preocupa muito com a terra, não. O seguro vai aumentar de preço, segura teu carro ali, vai dar boa. Vai dar boa. É diferente. Levi não tem poder sobre demônio. Quem está na igreja e está em Levi, gente, eu estou falando para crente, amém? Tudo isso que eu estou pregando não é para os que estão fora da igreja, é para os que estão dentro. Eu estou separando o trigo do joio, presta atenção. Levi, quando chega um endemoniado, meu Deus, o que eu faço agora? Tem um endemoniado. Ou até tem uma panca, não, eu sou crente, mas quando vê que o negócio aperta, sai correndo, irmão. Esse é Levi. Ou não consegue lidar com as fortalezas da alma, porque assim, ó, esse demônio que está possesso, que tu bota a mão e... Qual é teu nome? Esse demônio é fraco, irmãos, ele tá na casca. O problema é os demônios que promovem uma engenharia social chamada comunismo, que trabalha aqui, ó. Ele te forma e tu não consegue mais sair do labirinto de engano que tu tá. Porque demônio, ele não tem tanto poder fisicamente, ele tem mais poder na área das mentiras, do sofismo. Demônio, ele não te pega pelo pescoço e faz tu se matar. Demônio, ele mente tanto para ti que tu acredita que a única forma de resolver tua vida é se matando, se você ceder para ele. Você está entendendo? Os demônios fortes, eles não vão trabalhar na manifestação, eles vão ficar quietinhos. Só que eles vão jogando uma sementinha cada dia. Quando tu vê, tu está perturbado e tu não sabe nem por quê. Porque tinha um ali. Agora, com Melquisedeque não, a demoniada corre tudo.
Quem está entrando em Melquisedeque, ou quem está em Melquisedeque, vai sentindo o cheiro. E quem está mesmo em Melquisedeque, por onde passa, os demônios já se prostram, eles nem olham direito. Eu vou chegar nesse lugar em nome de Jesus, amém? Muitos pastores eu conheço que entraram no Senhor em jejum e oração, e quando desceram no aeroporto de nações que foram já endemoniados, começaram a cair. Eu acredito nisso, amém? Eu tenho pastores, colegas que ficaram 3 dias em jejum e oração no quarto, entre 2, 3 pastores, e depois de 3 dias foram comer, e quando chegaram no restaurante, os garçons não conseguiam atender, porque começava a chorar. E eles chegavam para atender e não conseguiam, chamava outro começava a chorar, e chamava outro, e virou um culto no restaurante. Eu acredito nisso, de verdade eu acredito que nós estamos acessando esse lugar, amém? Levi, a oração não sobe, é vazia. A tônica de Levi está na retórica, Deus meu, essa é a tônica de Levi. Aí chega um homem Melquisedeque e fala assim, ó: obrigado meu pai, porque tu ressuscitaste Lázaro. Lázaro, vem para fora. Bum. Obrigado meu pai, porque tu vai multiplicar os pães. Pronto. Autoridade, pá. Não se preocupa com a retórica. A ênfase não está em palavras vazias, a ênfase está em palavras ungidas. Não está no muito falar, no muito impressionar. Melquisedeque, ele é singelo, as pessoas olham para ele, não sabem se é Pedro, se é João, se é Judas, não sabe quem que ele é, mas sabe porque quando toca na orla dele, é curado. Sabe, tem muitas pessoas falando demais, mas poucas pessoas falando o que deve ser falado. Melquisedeque fala o que tem que ser falado, amém? Chegou a hora de cair, Levi. Agora, a oração não tem poder, porque Satanás mina. Adoração, vem aqui em cima, toca, e a glória nunca vem. Por quê? Porque o coração está vazio. Não jejua, não ora. Ah, mas é o jejum e a oração? Claro que não. É o quanto tu se dobra ao jejum e oração. Porque se fosse jejum e oração, os monges já tinham santificado a terra. Mas é o quanto verdadeiramente tu se dobra, tu se entrega. Não é legalista, é relacionamento. Quanto mais tu conhece Jesus, tu vai poder até ter pecado naquele dia, ter dobrado, ele fala: me perdoa Senhor, eu pequei, eu errei, me perdoa. E aí tu vai abrir a boca naquele dia e vai curar alguém com câncer. Por quê? Porque é sobre ele, é o quanto tu está perto dele. Uma amizade não se acaba por um erro, mas ela só é nutrida com tempo de qualidade. Então eu não estou dizendo para ti que tu tem que ter um protocolo de oração. Eu estou dizendo para ti que se tu não tiver um tempo com ele, tu nunca vai crescer nesse lugar. Tu nunca vai conhecer a força dele. Tu vai sempre lutar com a tua. Tu vai acabar de orar, tu vai respirar fundo e vai voltar a lutar com a tua força. Agora, quando tu estiver nele, tu não vai precisar nem orar. Tu vai falar para os outros assim, ó: quem que é esse gigante incircunciso que se levantou contra o Deus Altíssimo? Vou lá pegar uma pedra. Tu vai pegar uma pedra, tu nem vai olhar para ele, tu nem vai falar assim, ó: eis que eu te digo que o Deus Jeová Jiré vai vir do céu e pá! E aí agora joga a pedra. Não! Ele vai pegar a pedra, porque ele já orou, ele tem vida de oração. Ele vai pegar a funda e tá! Vai na fé! Sabe, tem gente que não precisa mais orar, tem gente que tem que fazer. Tem gente que não precisa mais orar. Deus não quer que tu ora, Deus quer que tu faça agora. Ah, mas eu oro tanto por isso, então começa a fazer. Se tu acredita que tu pede e ele dá, então faz. Porque se tu não acredita que Deus faz, tu não vai fazer. Tu acredita que Deus existe, mas tu não acredita que ele é capaz de fazer, por isso que tu fica estagnado. Isso é Levi. Mas quando tu acredita, tu vai e faz. Tu vai e fala, tu vai e cumpre o que tem que ser feito, amém? Então isso é Melquisedeque. Você está percebendo? Eu só estou trazendo algumas nuances aqui, irmãos, presta atenção, por favor, pelo amor de Deus. Eu não estou falando de uma igreja ou de outra, eu estou falando de uma casca que não tem nada a ver com Jesus, que Deus está retirando do nosso meio. É doído, mas a gente tem que entrar num lugar de glória. Sabe, Levi sempre está doente. O povo sempre estava com problema, sempre estava cansado, sempre estava com fraqueza. Melquisedeque não. Melquisedeque vai para o deserto, enfrenta o diabo, volta do deserto, está cheio da glória, por onde passa cura, o que fala muda,
o que bota a mão transforma. Isso é Melquisedeque. Ele está focado, sabe? Ah, mas tu está indo para Jerusalém, tu vai ser crucificado. Eu sei, mas eu vou fazer a boa obra. Deixa eu te falar uma coisa, Levi, ele faz tu encontrar conforto na terra. Conforto na terra. Eu estou na igreja todo dia, né? Porque Deus me chamou, então eu vou ficar comendo salgadinho, bebendo piraquides, comendo uns house, porque tu sempre vai... Eu passo por isso, irmãos, eu olho para essa cor café todo dia na minha frente, esse negócio. E aí tu vai querer encontrar um conforto. Eu estou aqui na igreja, mas agora tem internet, a internet da igreja eu posso usar e tal, eu vou ver pelo menos um joguinho de futebol aqui. Errado ver jogo de futebol? Não. É errado comer chocolate? Não. É errado fazer? Não. Só que o problema é que Levi sempre vai te empurrar assim, Deus me chamou, mas eu vou ter meu momento, ter minha vida, ter meu conforto. Porque Levi vai fazer isso, Melquisedeque não. Ele vai te botar um alvo na cabeça. Ele vai te expor. E todo mundo vai querer te bater. Porque as pessoas vão saber no teu olho o que tu está querendo dizer. Tu nunca vai deixar de se posicionar contra a injustiça. Melquisedeque bota um alvo na tua cabeça. Ele vai fazer tu ir para a cruz. As pessoas não vão gostar de ti, por mais amoroso que tu seja, por mais que tu fala assim, eu te entrego tudo, eu dou minha vida por ti, mas vai ter pessoas que vão te odiar, mesmo que tu faça tudo. Vai ter pessoas que vão te odiar, porque Melquisedeque te tira do conforto, ele bota uma mira. Por isso que quem quer andar em Melquisedeque tem que estar decidido, eu entrego a minha vida. Quando chegaram para Jesus e falaram assim, com pena dele, ele falou, eu já entreguei, eu já dei minha vida, gente, fica de boa. Pedro, tu não sabe o que tu fala, tu está cuidando das coisas da terra, tu quer que eu fique protegido, eu não posso me proteger, eu tenho que me entregar. Melquisedeque, ele te tira da zona de conforto. Agora outra que é muito boa, Deuteronômio 28:44 fala que existe um princípio que aquele que pega emprestado é amaldiçoado, amém? Anota aí, Deuteronômio 28:44. Em Levi, tu vive pedindo emprestado. Sacerdócio de Levi. Estou na igreja, pastor, mas tu nunca tem. Sempre está pedindo emprestado. Sacerdócio levítico. Sempre está com esse problema. Melquisedeque não. Melquisedeque, Jesus fala assim, pede-me e eu te darei. As coisas sobrenaturais vão começar a acontecer, tu vai fechar negócio, tu vai conseguir coordenar tuas finanças, tu vai ver que a conta vai fechar no verde, tu vai parar de gastar com besteira, tu vai sair debaixo de maldição e quando tu vê, tu está emprestando. Pastor, então quer dizer que eu não posso pegar? Não, tem um período que não tem o que tu fazer, é terra, tu está na terra, teu coração está na terra, então passa por esse período e vence. Jesus passou 30 anos para vencer algumas coisas, venceu. Quanto tempo tu precisa para vencer tua vida financeira? Talvez reestruture o teu trabalho, vai trabalhar em outra coisa, gaste menos, vai para uma casa mais barata. Em vez de comer bife, come frango toda semana. Se não puder frango, come ovo. Bom, ovo e frango, eu não sei qual que é o pior hoje em dia. A questão é, segure. Eu sempre digo, come um pouquinho de ovo até tu poder comer picanha. De vez em quando rola uma picanha. Amém? Rola. De vez em quando, mas rola. E aí o Senhor vai provendo, irmãos. O Senhor vai provendo. Então assim, quando você caminha no sacerdócio de Cristo, você tem relacionamento. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. A gente não pode aceitar uma vida de viver pedindo emprestado. Pastor, então eu não posso mais falar para ti que eu estou precisando. Não, tu pode, tu tem que expor isso. Eu não estou dizendo que tu tem que fazer de conta que tu não precisa. Não é sobre isso. Eu estou falando que verdadeiramente tu tem que ter abundância, mas tu tem que ir se prostrando a Jesus. Vai se prostrando. Cada coisa que tu vê que ele fala, faz. Tem vezes que ele vai deixar faltar até tu quebrar teu orgulho, até tu falar assim, pastor, eu sou um mau administrador, quer saber que se exploda a minha vida. Fala aí que eu faço. Aí a gente levanta uns irmãos bons de administração e vai embora. Tem gente que precisa disso. Tem gente que precisa depender de Deus, ele vai fazer tu depender dele, porque é mais importante para ele tu depender dele e ir para o céu, do que tu ter dinheiro e ficar na terra. Então a vida financeira, quando tu está nele, é sanada. Não estou dizendo que tu vai ter milhões, tem pessoas que foi chamada para milhões, tem pessoas que não, que só precisa do suficiente para fazer toda a boa obra, amém? Ar-condicionado em Blumenau, gente, não é mais luxo, é necessário. Um bom celular para trabalho não é mais luxo, é necessário.
Deixa Deus fazer. Amém? Tu precisa dessas coisas. Eu, numa sala sem ar-condicionado, num dia de calor, eu produzo 10 vezes menos do que numa sala com ar. Então o ar é necessário. Fala, Senhor, me dê o que é necessário para fazer a boa obra. Me dê, Senhor. E Deus vai dar. Ele vai dar. Tá aqui, ó. É só ver na vida de todo mundo que começa a andar com o Senhor. Alinha a tua vida. Se tu não saiu da miséria, é porque tu ainda não acertou o ponto. Vai que tu vai acertar. Tu vai acertar. Deus vai te mostrar. Vai perguntando qual que é, Senhor, o pecado que eu cometi, meu pai cometeu, minha mãe cometeu, aonde eu estou travado. Às vezes o Senhor só quer regular um pontinho da tua vida e brrr. Vai com calma, mas prossiga. Prossiga. Sabe, o meu pastor estava falando hoje para mim, Marco, tem gente que anda comigo há 20 anos, sequer dizimou, e nunca rompe. Tu anda comigo há alguns anos e tu já frutificou mais do que pessoas que andam comigo há 20. Por quê? Se entrega. Se entrega. Ou pega a Bíblia e vive, ou não adianta fazer de conta, irmãos. Por quê? Porque eu quero te ver abençoado. Eu quero te ver cheio de Deus, cheio de graça, cheio de irmãos. Porque tem vezes que dinheiro não é nada. Lá na minha rua tem um monte de gente que tem dinheiro, tem casão, mas mora sozinho, depressivo. Tem pessoas que é tão pobre que só tem dinheiro. Tem algo a mais para nós, amém? Levi, se você estudar o sacerdócio de Levi no Antigo Testamento, tu vai ver que ele vendia a lã das ovelhas, tosava, matava, sacrificava, porque Levi é assim, Levi mata. Levi vai encostar em ti, vai ver o que tu tem e suga. Levi não está nem aí com a ovelha, ele quer usar a ovelha para o seu bem egoísta. Melquisedeque não. Melquisedeque morre pela ovelha. Ele vai ensinar o caminho da morte para a ovelha, mas ele não vai usar a ovelha. Levi tosava ela, Melquisedeque não. Melquisedeque é o bom pastor, ele conduz. É um outro lugar espiritual. É um ambiente de outro lugar espiritual. Amém? Em Melquisedeque nós acessamos o sacerdócio eterno e quem nos governa é Cristo. Sabe aquele verso que Jesus fala em João 3? O homem não tem onde reclinar a cabeça. Onde sopra o Espírito vai. Agora presta atenção. Em Melquisedeque tu perde o governo da terra. Tudo que eu estou falando aqui é para tu perder o governo. Só que tu acessa o terceiro céu. Presta atenção nisso. Tu se anula para entrar em outro lugar. Tu deixa a si mesmo para entrar num governo maior. Por quê? Porque o céu, irmãos, é dividido em 3 espaços. E se tu quiser isso, vai para a Bíblia que tu vai descobrir. Existem galardões, existem lugares. É o átrio, o santo e o santo dos santos. O santo dos santos é onde o Pai está. É o trono. Jesus falou, aquele que cumprir todas essas coisas sentará no trono comigo. Poucas pessoas irão. Quem está em Levi talvez até vai para o céu, mas nunca vai reinar e nunca vai fazer parte do sacerdócio. Vai ser eternamente nos átrios, vai ter uma distância de Deus. Ah, pastor, como é isso? Eu não sei totalmente, mas é assim. Porque a Bíblia nos revela isso, que há 3 lugares no céu. Servos, trabalhadores e filhos, sempre. Tem lugar, pessoal, que está no Levi? Tem gente que vai ser salva, vai. Mas não vai reinar com Cristo. Porque senão Jesus não precisava vir para a terra. Agora, Levi é uma obediência externa, presta atenção. Você obedece, Jesus falou, se submeta à liderança espiritual. Jesus falou isso, amém? Eu sou pastor de vocês. Se vocês querem eu como pastor, vocês têm um problema na vida de vocês. Vocês vão ter que submeter a direção espiritual que eu dou. E isso é um problema, porque você tem que fazer. E eu tenho outro, que a Bíblia diz que eu vou ter que dar conta da vida de vocês para Deus. Só que se você não quiser obedecer, você desobedece a Deus. Esse que é o problema. Se você quiser fazer tudo o que você quer, se você quiser ter livre-arbítrio, decidir o que você faz e o que você não faz, o que você decide ou não, e nunca ter cobertura, você anda pelas suas próprias forças. O princípio da obediência, quando você obedece, não tem a ver comigo, irmãos. Eu não vou governar a tua vida. Meu Deus, eu tenho muita coisa para governar, não quero governar a tua vida, eu quero proteger ela. E aí, pelo princípio da obediência, tu entra em outro sacerdócio. Jesus, a Bíblia diz que foi submisso a José. Olha que absurdo! Deus submisso a José, um homem pecador. Mas ele foi.
Então, obediência é uma prática externa de um comando, tu executa. Submissão não. Submissão você dobra teu coração, tu tá junto. A obediência tu pode só fazer o comando, o que falou tu faz. Mas a submissão tu tá junto, teu coração tá junto. Onde o Espírito sopra tu vai. Amém? Glória a Deus. Então para terminar esse tema, eu estou quase terminando. Saul, Deus disse assim, ó, Saul, mata os amalequitas e destrói tudo, inclusive o rei. A Bíblia diz que Saul fez isso, ele matou todo mundo, 1 Samuel 15, mas ele não matou o rei. E ele volta para Samuel e diz assim, ó, eu fiz tudo o que eu devia fazer. Ele acreditou que a própria escolha dele tinha sido boa, porque quem está em Levi é assim, ele vive fazendo o que dá na telha, o que acha que deve fazer. Não, o pastor deu a direção, eu vou até aqui, mas aqui eu faço o que eu quero. Aqui eu não preciso cumprir bem o que está na palavra, porque eu tenho que dar meu jeitinho, afinal de contas está faltando, estou precisando, vou usar crédito. Pronto, pá. Aí não acontece o extraordinário, aí pergunta, onde foi que eu errei? E o problema é que Saul achava que estava certo, mas ele não estava. E a Bíblia diz que ele perdeu o reinado por achar que estava certo não estando, porque ele não obedeceu. Davi não, Davi se entregava totalmente, aleluia, era para dar tudo errado, dava tudo certo. Era para o gigante engolir ele vivo, ele matava o gigante. Era para o leão engolir ele, ele matava o leão. Era para Saul matar ele, ele podia matar Saul e não matou. É diferente. É um lugar que a gente entra, se tu não obedecer totalmente, você perde o reinado. Amém? Mas pastor, como que eu vivo isso? Quando você vê além do tempo. Quem está em Melquisedeque é tido como louco. Se você ler o livro de John Wesley hoje, tu vai falar que o homem de Deus, vai ou não vai? Mas na época de John Wesley ele era um louco. Se tu ler sobre Jesus hoje, tu vai falar que Deus maravilhoso, mas Jesus era tido como louco. Se tu pegar Moisés, José, Abraão, todos eles eram loucos, mas todos eles tinham visão além do tempo. Todos eles viviam por algo lá na frente. Deixa eu te falar uma coisa. Se você quer viver o extraordinário de Deus, você vai ter que conhecer esse sacerdócio de Melquisedeque. Eu já estou terminando, mas eu preciso arrematar com isso. Como pastor? Permanece. Não é pela força do teu braço. Atos capítulo 6, versículo 4 diz que os apóstolos se levantaram e falaram, importa-se que nós fiquemos em palavra e oração. Presta atenção nisso. É sobre se consagrar, não é sobre trabalhar. O trabalho é uma consequência da consagração. O sacerdócio de Melquisedeque é um lugar espiritual em que tu se consagra. É um lugar em que tu vive a palavra. José, irmãos, o José que era lá, que governou o Egito, o que a Bíblia diz? Que ele foi maltratado pelos irmãos, rejeitado, traído por Potifar, pela mulher de Potifar, ele foi preso, ele foi vendido como escravo, ele foi traído pelo copeiro, pelo tal, ele se ferrou aqui, ele se ferrou lá, só deu B.O. Mas José nunca parou de buscar Deus intensamente. Sabe qual que foi o fim de José? Se tornou governador do Egito. Mas era para ter dado errado, mas ele não largou. Ele falou, não Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te servir. Quando tu permanece no lugar de busca incessante e intensa por Deus, se tu não perder esse lugar espiritual, vai chegar um momento que tu vai entrar em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar. E quando tu perceber, tu está muito mais cheio de Deus do que tu já imaginou. Só que tu nunca pode parar de buscar. Esse é o segredo, permaneça para acessar o extraordinário. Agora, abre comigo Gênesis 50, 24 para eu terminar. Gênesis 50, 24. E disse José a seus irmãos, e os últimos versículos de Gênesis. Aleluia. E disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ele estava pautado na palavra.
Ele viveu uma vida, ele não estava nem aí com o Egito. Ele termina a vida dele dizendo assim, ó: Deus vai fazer, porque está escrito na Torá, ele vai fazer. Aí ele termina e diz assim, ó: e José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, transporte os meus ossos daqui. Uau! José não estava nem aí com o Egito. Sabe o que José estava? Bota meus ossos em Jerusalém, porque ele vai vir e vai ressuscitar os mortos. Aleluia! Ele não estava nem aí com o dinheiro, ele não estava nem aí com o Egito, ele não estava nem aí com os irmãos, com o pai. Ele só falou: leva meus ossos, porque ele vai ressuscitar. Quando ele falar está consumado, vai cair um raio e os mortos ressuscitarão. Ele estava olhando para o céu, irmãos. Ele estava olhando para o governo. Sabe, Gênesis inteiro, quando tu chega nesse versículo, vale a pena. Nós morremos, nós sofremos, avançamos na terra, mas guardamos a fé. Ele vai ressuscitar. Não importa onde eu morro, não importa como eu morro, mas que os meus ossos estejam na cidade celestial, que eu ressuscite na cidade celestial. José só estava preocupado em ressuscitar, porque ele viu Jesus, ele não vivia pelo tempo. As pessoas perguntam: como que José perdoou os seus irmãos que agrediram ele? É porque José não vivia naquele tempo. O corpo dele sim, mas a alma dele não. Ele já tinha visto o Senhor. É isso que eu estou falando, irmãos. Quem vive em Melquisedeque não tem comunismo. Aleluia! Não tem presidente, não tem economia, não tem China, não tem Coreia, não tem desânimo, não tem nada que pode te parar. Sabe por quê? Porque tu não vive por esse tempo, tu vive por um tempo que está por vir. E sabe o que diz a palavra? Que ele vai vir com um cetro de ferro, e ele vai estabelecer justiça, e vai punir os injustos. Vai cair meteoro, saraiva, raio, relâmpago, trovão, cavaleiros blindados, e ele vai matar tudo. Não importa, mas que os nossos ossos estejam em Jerusalém, para quando a gente ressuscitar, não seja com os injustos. Porque eles vão sofrer, irmãos. Eu sei que é difícil perder a vida, eu sei que dói, mas quando a gente ressuscitar em Jerusalém, tu vai falar: valeu a pena. Valeu a pena não fornicar, valeu a pena dizimar, valeu a pena servir os irmãos, valeu a pena negar minha vida, valeu a pena amar Jesus, valeu a pena ser voluntário, valeu a pena estar no Kids, valeu a pena estar no louvor, valeu a pena, porque agora os meus ossos estão em Jerusalém. Aleluia! Valeu a pena. Eu te convido essa noite, se coloque de pé. Olhe para um tempo que tu não vive. Sabe? Olha para um futuro que você ainda talvez não acessou. Não tem nada nessa terra. Não tem nada nessa terra que venha valer a pena. Existe um sacerdócio maior. Não é sobre o que você está fazendo, não é sobre as tentações que você tem, não é sobre os pensamentos, as limitações, não é sobre a tua história. Pastor, eu estou ficando velho. Pastor, eu sou muito novo. Não é sobre isso, irmão. Existe uma terra celestial. Eu sei que eu estou falando para vocês é estranho. Eu sei que é estranho, porque para mim também é, porque a gente ainda vê como espelho. Mas um dia nós veremos face a face. A gente vai ter a certeza, a gente vai olhar, vai se dobrar e falar: oh meu Senhor, ainda bem que eu te servi. Ainda bem que eu chorei lá na terra para eu poder sorrir agora. Ainda bem que eu suei gotas de sangue na terra para agora ter vigor espiritual. Ainda bem que eu servi, Senhor. Sabe, ainda bem que naquele momento que eu senti dores, eu queria sair do GU, sair da limpeza, parar de pregar, parar de estar no Kids, parar de estar no louvor. Todos aqueles momentos eu neguei minha vida e falei: usa-me onde tu queres, Senhor. Aquele momento que eu não queria dar meu dinheiro para nada, só construir a minha vida, mas eu decidi investir no teu reino. Eu fiz a tua obra avançar, eu ganhei 10 almas, eu batizei 5 almas. Sabe, irmão, a tua vida tem que inspirar uma alma. Escuta o que eu estou te falando, você tem que ganhar uma alma, é tua missão. Você precisa que alguém olhe para ti e fale assim: eu quero Jesus. Porque se tu não alcançar esse lugar, tu não cumpriu o primeiro mandamento dele: ide e ganhe. Tu tem que ganhar uma alma. Alguém tem que olhar para ti, tem que vir para a igreja.
Tu tem que cumprir isso. Por quê? Para que os teus ossos sejam transportados para Jerusalém. E no dia em que a ressurreição acontecer, tu vais se levantar com os mortos. A morte não terá força contra a tua vida. Vale a pena se desgastar, irmãos. Eu estou aqui com dor no ombro, vou ter que fazer academia, porque a gente aumentou a quantidade de vezes que estamos pregando. Eu estou aqui com dor. Provavelmente deve estar inflamando, mas vale a pena. Sabe, a gente está suando para fechar o caixa da igreja, Lucas, mas vale a pena. Vale a pena pagar o aluguel suado, vale a pena. Vale a pena suar pelas cadeiras, vale a pena dar espaço para os irmãos, vale a pena. Vale a pena. Porque naquele dia, quando ele fala assim, ó, dá o relatório aí, quero ver se tu foi bom. Quero ver se tu me amou, quero ver se tu quis alguma coisa comigo ou se tu me jogou pra sarjeta. Quero ver se tu me tratou como senhor ou como prostituta. Quero ver se tu me usou, se tu deixou ser usado por mim. Quero ver se tu foi bom, se tu foi mal, se tu foi bode ou se tu foi ovelha. Quero ver se tu foi joio ou se tu foi trigo. Aí quando chegar nesse dia tu vai falar, valeu a pena. Porque o meu Senhor é maior que essa terra. Pega os meus ossos e leva para Jerusalém. Fecha os olhos comigo em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Inclina teu coração a Ele agora. Ele é o Senhor da tua alma. Eu vou perseverar até te conhecer. Eu vou permanecer até te encontrar. Eu vou perseverar até te conhecer. Manifeste a expressão a Ele. Até te conhecer, eu vou permanecer até te encontrar. Queremos entrar nesse lugar, Senhor. Mesmo que custe o meu nome, mesmo que custe a minha imagem, mesmo que custe tudo, eu te mesmo que custe o meu nome, mesmo que custe a minha imagem, mesmo que custe tudo, Deixa eu contar algo para vocês. Está escrito na história do mundo, homens que inspiraram John Wesley, homens que ninguém sabe o nome, mas eles eram chamados como moravianos. John Wesley cruzou numa embarcação, e diz a biografia de John Wesley que quando encontrou esses homens, ele perguntou: para onde vocês vão? E eles falaram: nós vamos para uma ilha, nós nos vendemos como escravos para poder ganhar para Jesus os escravos que vivem naquela ilha. Mas quando vocês voltarão? Não tem volta. Homens casados que as mulheres o entregaram, de tanta paixão por Jesus, irmãos. É isso que eu estou falando. Não é o evangelho da bênção, é o evangelho que tu é uma bênção, tu é uma resposta. Eu tenho dito para o pessoal: se alinha com Jesus, para tu poder ser um cordeiro perfeito para o sacrifício, porque Jesus não vai te receber enquanto tu não alinhar a tua vida. Não adianta tu querer salvar o mundo enquanto tu não alinha teu coração. Alinha a vida financeira, conjugal, sentimental. Resolva, para tu poder se vender como escravo e alcançar um povo que ninguém alcançou. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus, te encha, te guarde, te dê força, graça e glória. Tem a Coa Café ali, coma alguma coisinha, abençoe.